comigo, eu quero ler um texto que é uma pergunta do Senhor Jesus. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Nós vamos responder essa pergunta. Mateus 15. Mateus 16, perdão, 15 e 16. Eu queria desafiar você a responder essa pergunta no seu coração. Mateus 16, 15 e 16. E disse-lhe Jesus: E vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu perguntar para você, meu irmão. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Pedro respondeu por ele e pelos apóstolos que ali estavam com ele. Ele tomou a palavra quando Jesus perguntou e ele respondeu. E Jesus elogiou Pedro, dizendo que ele era bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que revelou ele, mas foi o Pai que estava no céu, por isso ele era bem-aventurado. Mas você conhece quem é Jesus? Talvez o que ele faz, eu imagino que você saiba. Muitas pessoas sabem o que ele faz. Sabe que ele cura, sabe que tem poder, sabe que o Senhor pode todas as coisas. Mas, além do que ele pode fazer, quem é Jesus para você? A pessoa bendita do Senhor Jesus, quem é? A gente tem uma sensação de que muitas pessoas conhecem um Jesus genérico, que não é o Jesus do Evangelho, não é esse Jesus aqui. A gente percebe que, principalmente nesses últimos tempos, as pessoas conhecem Jesus através das mídias sociais, da internet, do Jesus das séries, o Jesus da novela, mas e o Jesus do Evangelho? E o Jesus da Bíblia? Você conhece? E eu não estou aqui, eu não quero que você entenda que eu estou, de repente, criticando que você não pode assistir a série. Não é nada disso. Mas se você assistir a série sem conhecer o Jesus do Evangelho, aí sim, aí eu posso dizer para você que você está correndo um sério risco de não conhecer de fato quem é Jesus. Porque você conhece uma caricatura, um personagem. Jesus não é um popstar. Jesus não é uma celebridade. Ele não é um ídolo. Não, não é. O Jesus do Evangelho é muito mais profundo, muito mais glorioso do que aquilo que é pintado nas telonas. E eu queria convidar você a conhecer aquele que você talvez diz que é o seu Senhor. Aquele que talvez você diz que é o teu Salvador. Mas como você pode dizer que Jesus é o teu Senhor ou o teu Salvador, se bem que tem pessoas que primeiro quer o Salvador, não quer o Senhor. Mas como você diz que ele é o teu Salvador se você não conhece ele? Você não sabe quem ele é. Você não sabe a sua identidade. Você não conhece o seu caráter. Você não conhece as suas características. Certamente, muitas pessoas ao longo da história criaram uma imagem distorcida de quem é o Jesus.
real, o Jesus do Evangelho. Esse aqui, ó. O contexto dessa passagem bíblica, o contexto de Mateus 15, Mateus 16, é um contexto onde as pessoas daquela época em que Cristo viveu nessa terra, as pessoas falavam muitas coisas a respeito dele. E eu quero ler os versículos anteriores, que diz assim, ó: chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? Interrogou os seus discípulos, dizendo, ele perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, ó, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Perceba que aqui as pessoas que viram Jesus, as pessoas que tocaram Jesus, as pessoas que ouviram Jesus, ainda assim aquelas pessoas não tinham clareza sobre quem era Jesus. Elas estavam ali com ele, elas o viram, elas o ouviram, elas tocaram nele, mas ainda assim elas tinham dificuldade, elas não tinham clareza sobre quem ele era. Se aquelas pessoas que caminharam com Jesus, se aquelas pessoas que conviveram com ele de perto, tinham dificuldade em saber quem ele era, imagine eu e você que não o vemos face a face em carne. Imagine eu e você que vivemos há muitos anos após a sua ascensão aos céus. É preciso que eu e você tenha um conhecimento do Evangelho. Porque o Evangelho é que nos vai mostrar e dizer quem é Jesus. Jesus não é só um profeta. Jesus não é o João Batista. Jesus não é o Elias. Não é. Porque quando eles diziam aqui que Jesus era o Elias, eles falavam na perspectiva da reencarnação, de que Jesus era o espírito de Elias. Está errado. Não era isso. Aí Jesus se vira para os seus e diz assim, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e responde, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu queria que você tivesse essa mesma clareza que teve Pedro, que tinha os apóstolos, sobre quem era Jesus. Eu e você precisamos ter convicção no nosso coração de que Jesus, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, e sendo ele Senhor, ele é que governa todas as coisas. Sendo ele o Senhor, é ele quem domina todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Inclusive, é ele que determina como eu e você devemos viver, porque ele é Senhor. Ele é Senhor. Nós precisamos ter clareza no nosso coração sobre quem é Jesus. Sendo ele Senhor, devemos nos submeter à sua vontade. A relação é Senhor e servo. O que a gente percebe hoje é um relacionamento que Jesus não é Senhor. Jesus é um coigual. Jesus foi reduzido a alguém que é igual ao servo. Está errado. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Nós não podemos, o servo não pode dizer o que o Senhor tem que fazer. Não é o servo que tem que determinar como o Senhor deve ser. Não. O que a gente percebe hoje, muitas pessoas pregando um Cristo, um Jesus, que é segundo a sua perspectiva,
segundo a sua vontade. Ele determina o que ele faz. Essa pessoa diz como ele deve ser, porque é um Jesus, é um Cristo segundo a sua própria concepção. Não é o Cristo do Evangelho. Um dia, eu ouvi alguém dizendo assim, ó, e eu ouvi essa pessoa falando isso, e na mesma hora eu tive assim um susto. Porque ele disse, ó, você tem que pegar Jesus e colocar ele na parede e exigir de Jesus que ele faça com você aquilo que você deseja. Poxa, eu tomei um susto. Poxa, quem é Jesus para eles? O que essas pessoas pensam que é Jesus? Porque o Cristo do Evangelho, jamais alguém vai pegar ele assim, encosta na parede e dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Porque ele é Senhor. E sendo ele Senhor, é impossível eu, o servo, dizer isso para ele. Ele mesmo disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. E é claro que não é. A relação que devemos ter com Jesus, sim, deve ser uma relação de intimidade, mas uma intimidade que não seja libertina. Não é uma liberdade que extrapola a libertinagem. A nossa relação com Jesus deve ser de temor, de reverência, de respeito, de adoração. A nossa relação com Jesus deve ser de um servo diante do seu Senhor. Mas por que as pessoas hoje têm na mente, têm concebido um Jesus que não é o das Escrituras? Porque muitas pessoas só têm bebido da fonte externa do Jesus das telonas, do Jesus das séries, do Jesus dos filmes, das novelas. E eu quero dizer para você que você está redondamente enganado. Estão enganando você. Eu repito, eu não estou dizendo que você não pode assistir a série, a novela. Eu não estou dizendo que é pecado isso em si. Agora, se você não conhecer o Evangelho, se você não conhecer as Escrituras, para saber aquilo que é e aquilo que não é verdade, você vai estar abraçando uma ideia equivocada sobre quem é Jesus, porque ele é Senhor. Guarde isso. Ele é Senhor. Os céus reverenciam ao Senhor. Quando ele subiu aos céus, diz a palavra que os anjos reverenciavam e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos diziam: quem é ele? Quem é esse? O Rei da Glória. Santo e poderoso. Eles mesmos diziam: o Rei da Glória. Abra-se os portais para que entre o Rei da Glória. Os anjos reverenciam. Jesus também não pode ser comparado, confundido com anjo. Jesus é superior, ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Criador. Ele é quem governa todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome. Jesus, além de ser Senhor, ele também é o Salvador. Sim, é o Salvador. É o único meio pelo qual temos de chegarmos a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio para chegarmos a Deus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o Salvador. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe como você, eu, ninguém sermos salvos se não nos rendermos a Cristo Jesus e confessar ele como Senhor e Salvador. Ele morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos nossos pecados para nos dar o direito da vida eterna. Ele morreu para que eu e você tivéssemos a oportunidade de não sermos condenados. Porque todos nós já estávamos condenados. Sobre
sobre nós, já está a ira de Deus. Mas Jesus morreu para que todos nós tenhamos a oportunidade de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 16, é um texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você talvez já ouviu falar desse texto da palavra. Deus amou você, amou o mundo. Deus ama o mundo. De tal maneira que entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 33 do mesmo capítulo de João 14 vai dizer assim, ó. João 3:33 vai dizer assim: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. Veja só, irmão, se você não confessar Jesus como Senhor da tua vida e Salvador, se você não entender que ele é o único caminho, verdade e vida, sobre você permanece a ira de Deus. Porque as pessoas também têm uma ideia errada, que porque Deus é amor, Deus não pune. Mas o amor que não pune não é amor. Jesus não é o Papai Noel, né? Jesus não é... Algumas pessoas acham que no final todo mundo será salvo e... Quem não crê, quem não confessar Jesus como Senhor e Salvador, sobre ele permanece a ira de Deus. Está escrito, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se de repente você não fez isso ainda, eu quero convidar você a pensar na sua vida. Se você fosse chamado hoje para sentar no tribunal de Cristo, você acha que teria salvação ou condenação? Pense. Se hoje você sentasse no tribunal de Cristo, seria salvo ou seria condenado? Você pode dizer assim, pastor, todo mundo seria condenado. Não é bem assim, porque não é pelos nossos méritos. Se fosse pelos nossos méritos, todo mundo seria condenado. Mas a partir do momento que eu declaro que Jesus é o meu Senhor e Salvador, o que ele fez no Calvário, na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou, ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dele. Ele ressuscitou para me dar vida eterna. Então não é pelos meus méritos, é pelos méritos dele. Quando eu creio nele, o que ele fez vem sobre mim. Quando eu creio nele, quem eu sou vai sobre ele. Por isso que a morte de Cristo é substitutiva. Ele toma o nosso lugar. Mas se você não crê, se você não confessar Jesus, quem morreu no seu lugar? Ninguém. Você precisa ser condenado. É o que a Bíblia vai dizer. Aí Pedro diz assim, além de ser Senhor, Salvador, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro tinha clareza, convicções sobre quem é Jesus. E você, quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não era só os discípulos que tinham essa clareza. O próprio Jesus dá testemunho de quem ele é. Porque algumas pessoas podem dizer assim, mas
Isso é o que falavam a respeito dele, mas ele nunca disse ser isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Jesus afirmou por diversas vezes, ele dizendo, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Então Jesus usa múltiplas declarações com a frase eu sou, e essa frase eu sou é a mesma frase, é o mesmo nome que Moisés ouviu de Deus lá quando Deus o chamou pela sarça ardente. Moisés perguntou o nome de Deus e Deus disse assim, eu sou. Porque ele é. Deus é. Ele é tudo. Ele é. Aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. João 3, versículo 35. João 6, 35. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta das ovelhas. Não existe outra porta. As ovelhas só vão entrar por essa porta. João 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor. Ele é o pastor supremo. Quem é o seu pastor? Você pode declarar que Jesus é o seu pastor, ele cuida de você. Eu sou a ressurreição e a vida. Todos nós, em algum momento, vamos ter que lidar com a morte. Seja de um parente, um amigo, seja de um conhecido. E uma das sensações mais angustiantes é você olhar e ver o seu ente querido e saber que ele não volta mais. Só que, para quem crê em Jesus, existe uma esperança viva. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quem crê em Jesus não morrerá eternamente. Louvado seja Deus, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Então, a gente percebe que Jesus, ele deu testemunho de si mesmo em várias e várias ocasiões. Não era só o que Pedro dizia que ele era, ele também sabia quem ele era. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Eu queria desafiar você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, a se render ao Senhor Jesus. Nós estamos em um período chamado, próximo da Semana Santa. Talvez as pessoas fiquem mais sensíveis, elas lembram do sacrifício de Jesus, né? Elas lembram do que Cristo fez, ainda que elas não conheçam Jesus Cristo de perto, ela não saiba quem ele é, mas sabe o que ele fez. Ele morreu. Sabe que ele foi crucificado. Então, nesta semana, muitas pessoas vão lembrar, vão trazer à memória esse momento. E todos nós devemos trazer, sim, à memória esse momento. Porém, quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que ele não só morreu, mas ele ressuscitou e vivo está. Ele está vivo, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Mas se a gente não conhecer quem é Jesus, a gente vai diminuir a sua obra, a gente vai diminuir a sua pessoa, e a gente percebe uma crise no meio dos cristãos sobre quem é Jesus. Eles não sabem. Muitos até sabem o que Jesus fez, o que ele faz, mas não o conhece. Não sabe quem é Jesus. Não se tem uma real compreensão, identidade,
uma característica real de quem é o Jesus do Evangelho. Eu quero te convidar a ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Cada um deles mostra Jesus por uma perspectiva. Por exemplo, Mateus vai falar que Jesus, ele vai escrever mostrando Jesus que é o filho de Davi. Ele vai escrever o livro nessa perspectiva, mostrar Jesus é o filho de Davi. Marcos vai escrever sobre o Jesus que é servo. Ele vai estar sempre servindo. É o servo sofredor que veio sofrer e morrer no nosso lugar. Lucas vai falar sobre o filho do homem. Ele é homem, que nem você, no sentido de que ele é humano, mas sem pecado. E João vai falar sobre o Jesus que é filho de Deus, que ele é mais do que homem. Ele é o filho do Deus vivo. Então, todos nós precisamos buscar conhecer mais quem é Jesus. E aí, todas as vezes que você vê uma representação de Jesus, seja nas redes sociais, numa série, você vai conseguir identificar aquilo que Jesus disse e aquilo que ele não disse, quem é Jesus e quem não é Jesus. Você vai identificar uma característica, de repente, de um Jesus genérico, de um Jesus que não é o Jesus do Evangelho. Existe o Jesus histórico, o Jesus que os céticos, os céticos descrevem, e existe o Jesus na perspectiva do iluminismo, existe o Jesus na perspectiva das religiões, mas o Jesus do Evangelho é completamente diferente dessas perspectivas humanas. E eu quero convidar você a conhecer Jesus, para você poder declarar em alto e bom som: ele é o meu Senhor, o meu Salvador, porque ele é o Filho de Deus, do Deus vivo. Ele é o Senhor que me salvou.